E aí galera, vamos para mais um replay de mercado aí, né? Então, vamos lá, o que o índice fez hoje, né? Ontem ele fez um movimento forte de queda e ele terminou o dia numa lateralização, né? Numa acumulação. Eu mesmo não esperava que ele fosse jogar para cima, tá? Até porque ontem eu falei, né, que o dólar estava alinhado para subir e o índice para cair, né? Os próximos dias podia ser que o dólar entregasse um bom movimento de baixa e consequente de alta, quer dizer. E consequentemente isso acaba empurrando o índice também, né? Mas enfim, aí ele começa, ele inicia o dia já com esse candle aqui. Até então pra mim não tinha como comprar porque ele estava rompendo uma lateralidade e na verdade ainda não dava para saber se realmente era um rompimento ou se ele ia jogar, ia falhar, ia jogar para dentro do range, ou se ele ia vir até o fundo, falhar o fundo, ou romper, fazer pullback, e aí sim a gente entrar vendido, né? Então não dava para saber, né? E o que eu tinha traçado? Eu tinha traçado essa mínima com essa máxima, né? Então eu fiquei esperando ver o que ele ia fazer nesse 61.8. Nessa outra retração que tinha aqui, né? Esse foi desse movimento aqui, né? Tinha essa retração também, né? Que o 5, opa, aqui, essa retração aqui, que inclusive aqui o 50%, o 61, no 50% basicamente estava confluindo com a média de 200 aqui dos 5 minutos, né? E tinha uma outra que eu também tinha traçado no dia, que foi essa aqui, ó, essa mais macro aqui, né? Que dava, inclusive, lá nesse topo aqui. Esse topo aqui, ó. Oh, meu Deus. Que é esse topo aqui. Era o 61. Eu tracei essa fibra depois que eu vi que ele passou direto dessa fibra menor e da 200, tá? Então ele veio vindo, ó. O que eu fiz? Eu espelhei esse pivô aqui, ó. Então eu joguei esse espelhamento aqui. E aí dava lá em cima, ao 100%, com retração de 50%, com média de 200, aí você vai lá para 15 minutos. Média de 200 do 15 minutos aqui, ó. Média de 200 do 15 minutos. 60 minutos. Média de 50 do 60. Média de 20. Então tinha bastante gatilho. Não gatilho vendedor, mas tinha bastante confluência para pelo menos não comprar aqui, né? Não comprar nesse primeiro momento, né? E aí eu falei, deixa ele acelerado. Eu queria até que ele fosse acelerado até lá em cima de uma vez, passasse tudo e aí ele me desse a condição de venda, né? Mas ele acabou que ele foi muito forte, ele passou direto e quando ele volta devagarinho, ó, corrigindo fraco, ó, passou a 200 e aí ele faz esse candle aqui, ó. Candle que eu opero toda hora e todos os dias eu mostro nas minhas análises aí. É um bear trap, né? Então ele ancora na 9, na média de 9, ancora na 200. Ele aciona os vendidos e já fecha em cima. Ó, o corpo desse candle engolfa esses dois candles aqui. O volume dele é maior, inclusive do que esse candle aqui de venda. Olha aqui, o volume dele é maior. Então foi um candle bonito, né? Mas você está comprando topo. Mas uma tendência de alta a gente compra topo mesmo. Porque ele vai romper os topos, né? E uma tendência de baixa, né? A gente vai vender, né? Cada vez mais baixa, infelizmente, né? Não dá pra você acertar sempre o fundo do mercado, né? Aqui, quem comprou aqui fez um bom trade, mas como que você vai garantir que ele não ia parar na retração, que ele não ia parar na média de 200, que ele ia só falhar o rompimento dessa lateralidade e ia voltar para baixo, né? Então não dá pra saber. Aqui ele deu a confirmação. Aqui ele de fato confirmou. E foi onde eu entrei. Então volume, média de 9 ascendente, fechando forte para cima, média de 200 fazendo suporte também. E ele rejeitou, né? Aqui era o alvo de 100%. Ele rejeitou, né? A venda e ele explodiu para cima. O meu alvo era aqui, ó. O meu alvo era nesse topo aqui. Dava uns 1.000 pontos mais ou menos. E aí ele foi já capengando, mas ele foi indo. Quando ele chegou aqui, eu falei, ele chegou a bater uns 800 pontos aqui, tá? Faltou 120 pontos, alguma coisa assim, pra pegar no meu alvo. E aí eu falei, não, beleza. Igual eu sempre faço, né? Ele vai vir, ele vai corrigir, né? Ele vai fazer um falso rompimento da 9, vai jogar pra cima. Aí beleza, ele
passou da 9. Eu falei, não, beleza, ele vai vir na 20, né? Ele tá esticado, ele subiu bem esticado, quase não tocou nem tocou na 20, né? Então beleza, eu vou esperar a 20. Aí ele vai na 20, e aí eu tinha colocado o meu stop aqui mais ou menos, né? Um pouco abaixo aqui. E ele vai e ele rompe a 20 e já desce. E aí ele me tira praticamente no 0 a 0. Acho que ele me tirou com 60 pontos, alguma coisa assim. E imagina, um trade que pagou 800 pontos me tirar no zero. E aí, você teria estômago pra aguentar isso aí? Difícil, não, puta de um trade. E aí quando ele fez isso, eu falei, ele vai voltar em A, né? Vai fazer aquela volta em A. Então só esperar o gatilho pra vender, né? E ele vem acelerado, vem de uma vez. E ele faz essa falha da mínima, ele faz o trap da mínima já fechando o gap. Aí faz esse candle forte. Eu falei, eu não vou comprar isso aqui, mano. Muito arriscado, ele veio de uma vez. E aí ele começa a ir, e eu vi que ele não tava dando chance pros vendedores. E aí eu entendi, não, ele veio aqui, ele buscou liquidez no fundo, ele fechou o gap, e aí agora ele tá voltando pra cima de novo. E se você for parar pra ver, ó, a média de 200, a média de 50 estava ascendente, a 200 estava lateral, e a 9 e a 20 nem tinha virado ainda. Olha aqui, ó. A 20 ainda nem tinha virado, a 9 tinha virado, que ela é rápida, é uma média exponencial. Mas olha o 15 minutos como é que tava. E aí eu vi o 15 minutos. Ele rejeitou, e ó, a 9 e a 20 como que ela tava. Elas estavam ascendentes ainda, inclinadas, a 50 passando por baixo. E aí ele fez esse candle aqui, virando a 9 e a 20 de novo pra cima, né? A 20 não, a 9, né? E aí o que é isso aqui, ó, esse padrão? É um candle que em certo momento ele chegou a fechar aqui, né, vermelho, é um candle vermelho que veio, deixa eu tirar essa retração. Ele veio vermelho até o final, e aqui começou a entrar comprador. Então isso aqui é um candle verde, tudo isso aqui é um candle verde. Essa sombra toda aqui é um candle verde que veio e fechou quase na máxima desse candle vermelho, quase anulando esse candle. Ou seja, é um engolfo, né? E se juntar esses três candles aqui, tanto esse vermelho e esses dois candles, ele formou um martelo, né? Deixa eu ver se no 30 vai mostrar. Ó, o 30. É um martelo. Então isso alinhou a minha compra, né? E aí E aí eu vi esse gatilho, um gatilho bonito, teve volume, né? Um dos maiores volumes do dia, inclusive, olha aqui, ó. Só perdendo pra esse candle aqui, se eu não me engano foi bem na hora da notícia, alguma coisa assim. E aí o meu alvo novamente, o meu alvo tava aqui em cima mais ou menos, era um alvo de espelhamento que eu tracei aí eu tracei uma volta em V, né? Aí eu tracei esse espelhamento aqui, né? Esse topo com esse fundo. E aí tinha um alvo de meio aqui, dava uns 1000 pontos, 1500 pontos, eu não lembro agora. Mas era alguma coisa assim. E ele vai no topo de novo, eu falei, não, eu não vou morrer na praia de novo não. E aí quando ele faz esse candle aqui, eu não lembro se eu coloquei o stop na mínima desse candle ou nesse candle aqui. Eu acho que foi nesse candle aqui, tá? Nesse aqui. E aí ele me tira, se eu não me engano, com uns 500 pontos, tá? Um trade que chegou a pagar de novo uns 800 pontos, alguma coisa assim. E aí beleza, né? E aí eu fico olhando. Em nenhum momento eu pensei na venda, pra mim era compra. Ele veio pegar liquidez. Ele veio pegar liquidez pra romper o topo, ele rompeu o topo, ele volta, ele para na 9, e aí eu fiz mais um trade. Aqui foi o meu terceiro trade do dia no índice, minha terceira compra do dia no índice. Só que como eu já tava meio revoltado com o mercado, né? Porque ele me tirou uma compra que pagou 800 pontos, ele me tirou praticamente no zero. Essa aqui que chegou a pagar uns 800 pontos de novo, mas alguma coisa assim, ele me tirou com 500 pontos. Então aqui eu não queria, eu queria que ele fosse direto aqui, eu queria que ele não ficasse enrolando, né? Até porque já era parte da tarde, parte do almoço, e como ele já fez tudo isso aqui, eu esperava que de fato ele já tinha liquidez para ir mais alto. E aí ele enrolou, e aí ele fez esse candle. Eu falei, ele tá só falhando pra jogar lá embaixo, vai jogar na 20, eu não vou segurar, eu não sei se ele vai segurar. E aí eu coloquei o stop nesse candle aqui, nesse terceiro candle. Eu fui levando no candle a candle, e ele me tira, e é o que ele faz em seguida, né? Ele faz mais um pullback
E se eu não me engano, acho que eu comprei esse candle aqui também. Só que eu comprei pelo 10. Então ele me tirou ali com um stop pequeno, né? Foi um stop pequenininho. E aí aqui foi onde eu comprei, foi nessa máxima, né? O candle de 15 minutos era a junção desses dois candles. Então eu comprei aqui. E aí quando ele fez isso aqui, ó, eu protegi na mínima, ele me tirou. Quando ele jogou esse candle aqui, eu falei, ah não, aí ele tá me tirando hoje. E aí ele faz esse candle forte de ignição, eu falei, não, só que foi só um pullback mesmo. E aí mais uma compra nesse candle. E aí ele foi, começou a brincar, começou a derrapar. Quando ele faz esse aqui, aí eu coloquei o stop aqui no zero também, já não queria fechar negativo o dia, eu tava positivo por conta dessa compra aqui. E eu não queria fechar negativo, né? Porque ontem eu já fechei negativo. E aí ele vai e me tira. E depois ele paga meu alvo, né? E foi até mais, né? Ultrapassou bem mais, né? Então tinha muita confluência. Aqui nesse último topo aqui tinha o alvo de 161. Ou era o de 100%, alguma coisa assim da volta em V. Então tinha muita confluência. E o índice foi isso, né? Então eu fechei R$ 84 positivo no índice. Vamos ver o dólar. O dólar também hoje é difícil, né? Bem travado de novo, né? Não falar que fez boas movimentações, não fez não, tá? Então ele abre rompendo fundo, rompendo fundo não, rompendo, né? Dando continuidade na queda de ontem. Eu acreditava mais na compra dele, mas como eu falei, né? Ele tava fazendo uma lateralidade. Só que aí eu pensei, eu não vou ficar enviesado, porque as médias estão tudo caindo, olha aqui, ó. E aí ele faz, eu só esperava que ele fizesse isso, ó. O próximo, ele faz um candle de alta, eu só esperava que o próximo candle batesse nas médias, acionasse os compradores e jogasse para baixo. Porque aqui, ó, inclusive, era o trap da mínima de ontem, ó, a mínima de ontem, e aonde ele vem, ele faz um trap. Então isso chama comprador. Eu sei porque eu já operei muito assim. E é o candle que ele faz, um candle com sombra lá em cima, ou seja, rejeitando nas médias, acionando o comprador e fechando abaixo da 20. E a 20 inclinada para baixo. Esse candle teve volume, foi o segundo maior volume do dia, só perdeu para o primeiro candle. E se era um candle menor, e ele teve um volume maior do que o de compra, inclusive. Então, um gatilho bom. Comprei, vendi na verdade, né? Vendi, meu alvo estava aqui embaixo, porque eu tracei um espelhamento, né, desse topo com esse fundo. Então tinha o primeiro alvo aqui nesse fundo e o segundo alvo de 100% era aqui embaixo. Dava uns 15 ou 20 pontos, eu não lembro. Dava uns 20 pontos, porque aqui no fundo tinha dado 10 e pouco. Ele chegou a pagar uns 15, se eu não me engano. E aí ele foi, aqui eu, beleza, entendi que ele ia romper o fundo, ia fazer um pullback para poder romper. E aí ele foi acelerado aqui. E ele começou a rejeitar. Eu falei, meu, ele vai, acho que ele vai falhar. Não é pra ele rejeitar tanto assim, né? Ainda mais o dólar. E aí eu já protegi aqui, protegi no topo desse candle. Dava uns 5 pontos de stop gain, né? E ele vai e me tira. E aí, do nada, ele aciona essa barra aqui, né? Isso aqui é uma barra de liquidez, com certeza. Isso aqui foi muito player estopado, né? Muito CPF e também player grande, tá? Uma barra dessa aqui é player grande que é estopado, né? Não é só CPF, não. Então ele vai lá, ele atravessa essa retração, atravessa esse topo, pega nessa retração macro aqui de 61.8, que é dessa pernada aqui, ó. É dessa pernada aqui, ó. Todo esse movimento aqui é a retração de 61.8, fluindo com topos, né? E aí ele, da mesma forma que ele subiu, ele voltou. Só que pra mim ele ele não ia cair. Ele não ia cair. Como eu falei, pra mim era dólar pra cima. Eu só tava esperando ele vinha bater na média aqui e jogar pra cima. Só que ele começou, né, a virar as médias pra baixo, mas eu não queria vender. Pra vender era romper o fundo, pullback e a gente segue na venda. Só que pode parecer óbvio que eu vou falar, mas assim, depois de um movimento desse, uma barra dessa que devolveu todo esse movimento de alta, inclusive, o que se espera? Que ele dê uma porrada para baixo, que ele faça uma volta em A, né? Joga lá embaixo, vai romper os fundos. E não. O que ele faz? Ele devolve toda a barra, anula toda a barra. E ó os candles pequenininhos, sem andar direito, 3 candles.
E aí ele começou a segurar, só que eu tava pelos 5 minutos, eu tava olhando nos 5. E aí ele começou a segurar muito, enrolar muito. Falei, ih, meu, ele vai jogar pra cima, é só esperar. Só esperar que ele vai jogar pra cima. Aí o que eu queria o quê? Que ele passasse pra cima das médias de novo e, né, fizesse um pivôzinho aqui, ó, e pum, pra cima, né? E foi o que ele fez. Só que, se eu não me engano, foi pelo 10 minutos que eu fiz essa entrada. 10? Será que foi pelo 10 ou foi pelo 15? Foi pelo 5. Foi pelo 5. Foi esse candle aqui, ó. Esse candle aqui. Esse candle aqui. Ele vai, ele cruza as médias pra cima e quando ele faz esse candle free, agora ele vai. Porque ele já tava fazendo um fundo arredondado também. Ele vai e bum! Fez um candle bonito. Teve volume, né? Ó. Teve volume. E aí ele enrolou e aí meu stop tava aqui, né? Tava na mínima desse candle, ele vai, safado, vai lá e me tira, né? Só pra alinhar, no 2 minutos, eu tinha visto no 2 minutos um cup and handle, tá? Ó o que ele tava fazendo. E eu já vi o dólar fazendo muito isso em dia de notícia, que ele faz isso aqui, tá? Ele devolve todo o movimento depois. Ele vem, ó, arredondado, e ele vai fazer isso aqui, ó. Ó que legal. Ele vai e faz isso aqui, ó. E aqui eu imaginei que ele ia romper e jogar lá em cima. Só que ele me sacaneou, né? Como ele tem feito esses dias, ele vai e me stop. Aí ele vai lá embaixo. E aí novamente, eu fiquei olhando. Aliás, eu tava olhando o índice e de vez em quando o dólar. E eu tava percebendo que ele tava demorando muito pra cair. Pra quem fez todo esse movimento de baixa, veio, chamou comprado de novo, bateu no 50% dessa retração aqui, dessa pernada. Então já era pra ele estar lá no fundo do dia. Ele começou a enrolar, lateral. E aí ele faz, aí sim eu olhei, aí sim, se não me engano, foi pelo 10. Não, foi pelo 15 minutos. Foi pelo 15 minutos. E ele lança um candle assim, forte. Ou seja, olha isso aqui, ó. Pivô de alta, né? É um pivô de alta. Ele vem, bum, candle forte, alinhado com a média, a 200 fazendo suporte ainda, né? Então foi aí que eu comprei, eu fiz mais uma compra. O meu alvo era aqui na retração de 1.8, tá? Aqui daria 11 pontos. Meu stop era de 11 pontos também, então foi meio que 1 para 1, até porque já era de tarde. E o dólar, para operar o dólar tem que ser na hora da manhã. Na hora da tarde o dólar não presta. Então ó, já era 12h30 da tarde. E aí ele faz um inside bar, me deixou animado com esse inside bar. Esperava um movimento explosivo, ele vai, aciona e faz um doji. Aí eu já comecei a ficar revoltado, falei, não é possível que ele vai me estopar de novo, né? Aí eu já encurtei o stop, já deixei aqui mais ou menos uns 8 pontos, né? E ele enrola, eu falei, meu, aí eu já desci pra mínima desse candle aqui, né? Desse martelinho aqui, aí fiquei uns 5 pontos de stop e ele joga pra cima. Deixa eu mostrar o 30, como tava bonito. Então, e aí eu fui pro 30 pra ver como é que tava. Olha, a média de 9 tinha virado pra cima, então tava bonito, tinha contexto. Aí ele vai e faz um candlezinho vermelho, que no tempo menor parecia muita coisa, mas não era tanto, era pequenininho. Ele, bum, joga lá em cima. E aí meu alvo tava de 11 pontos. Aí eu falei, eu não vou morrer na praia por causa de um ponto, né, R$10. Então eu baixei pra 10 pontos, né, ele chegou a bater 10 pontos, começou a recuar. Voltou até 7,5 mais ou menos. Aí nessa hora eu já deixei meu stop no 0 a 0. E aí ele foi de novo testar a máxima do candle, bateu os 10 pontos e aí ele fechou. E aí eu encerrei meu dia aí, né? Mas não foi fácil não, né? Então vamos lá, relatório de performance no dia. Vamos ver como foi o dia aí. R$164, 7 operações. Horrível isso, tá? Hoje eu fiz muita operação. Eu fechei positivo porque o mercado ajudou nas movimentações, mas se é um dia mais travado, eu com certeza teria fechado negativo. Bateu o emocional, né? De eu não posso fechar negativo de novo. Não tem como. Eu fiz uma operação de chegar a pagar 800 pontos e sair no 0 a 0. Não, é inadmissível. Então o psicológico começou a pesar um pouquinho, né, na hora de operar. Então eu fiz muita operação querendo recuperar o resultado. Graças a Deus deu certo aí, né? Então na semana até agora
R$ 27 positivo, melhor que negativo, né? No mês 170 positivo, então renovamos o topo do mês aí, né? 170 positivo. E seguimos, né? Vamos ver. Ainda tem metade do mês, tem mais 15 dias corridos, né? De pregão deve ter uns 10, alguma coisa assim, né? E tamo junto, rapaziada. Curte, compartilha, segue a página aí e me fala como que foi as suas operações. Vocês clicaram muito hoje também, beleza? Tamo junto.